do versículo 7 ao versículo 10. Gálatas, capítulo 6. Versículo 7. Vamos ler 4 versículos. Amém? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e não desfalecermos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Senhor, eis aqui a tua palavra, viva, poderosa, eficaz diante de nós, Senhor. Queremos pedir nessa hora que o Senhor seja aquele que apareça, que cresça, que fale, que venha impactar as nossas vidas e compartilha conosco, Senhor, o que está no teu coração, o que o Senhor quer falar para a tua noiva, o que o Senhor almeja, Pai, que venhamos absorver nesta hora. Quando levamos a nossa mente cativa a tua obediência e dizemos, fala, Senhor, porque nós queremos ouvir o Senhor neste lugar. Essa é a tua casa, Pai. É o Senhor quem domina aqui. E tudo entregamos em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja do Senhor pode sentar. Antes da palavra, quero pedir que a igreja esteja orando pelo pastor Carlos. Ele estará 2 semanas ausente. Está no Brasil, visitando a família. Tempo precioso. Uma bênção para quem pode visitar a família. Esteja orando por ele, tempo dele ali. Tempo de regresso. Deus possa abençoá-lo grandemente. E eu começo a falar assim, o que o Senhor quer compartilhar comigo, porque eu sou a noiva. Eu faço parte desse corpo. E a palavra do Senhor ao meu coração foi semeadura. Que melhor forma de entrar o ano senão semeando? Porque o início do ano para nós é o início de tudo. Nós passamos de janeiro a novembro lutando as nossas lutas, fazendo os nossos planos. E quando os planos estão difíceis, a gente começa a pensar, eu já quero que esse ano acabe. Porque quando começar janeiro, eu vou recomeçar, vai ser tudo novo outra vez. É o que nós pensamos. Então, quando começa janeiro, por que não trazer à memória outra vez aquilo que o Senhor já deixou para nós desde o início da fundação do mundo? Que possamos semear. Porque lá em Gênesis, quando ele criou o homem e a mulher, ele disse, frutificai e multiplicai e enchei a terra. Então ele já deixou dentro de nós o frutificar, o multiplicar. E só se frutifica ou multiplica se houver a semente, se houver a semeadura. E quando nós chegamos aqui em Gálatas, Gálatas vai trazer para nós como que eu posso ter uma semeadura abundante, como que eu posso semear e ter um sucesso, como que eu posso fazer isso. Pontos importantes para que eu possa semear e ser feliz com o que eu semeei, para que quando chegar no tempo da colheita, o tempo de ver o fruto, eu possa dizer quão maravilhoso foi semear. E melhor ainda é poder colher. Então, nesse início de ano, nós podemos pegar, olha, eu vou começar a semear, porque enquanto você semeia, nesse ano, você também já vai estar colhendo frutos.
Porque no ano passado, conscientemente ou inconscientemente, você também começou a semear. O ano começou e você começou a jogar sementes. Quer você tenha entendido ou não, você começou a semear desde janeiro. Tem gente que semeou em janeiro e talvez fevereiro ou março começou a colher. Tem gente que jogou a semente em janeiro e talvez só foi colher no final do ano. E tem pessoas que talvez eles jogaram a semente e até hoje eles não colheram. Porque a nossa vida, ela se resume em plantar e colher. Tudo que eu faço é plantar e colher. É por isso que o Senhor falou assim, ó, frutificai e multiplicai e enchei a terra. E muitas vezes nós só pensamos que o Senhor estava falando só de procriar filhos, só de encher a terra de gente. Mas se houver gente e não houver fruto para nos alimentarmos, morreremos. Então ele já deixou dentro de nós o poder de semear. Já está dentro de mim. Mas muitas vezes eu não vejo os frutos porque eu não sei se eu estou ou não semeando, ou como eu estou semeando, ou o que eu estou semeando. E aqui em Gálatas ele começa a falar assim, ó, não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também se fará. O Senhor está dizendo, já deixei com vocês a semente. Agora entenda, ninguém zombará do Senhor. Amém. Talvez ninguém viu você plantando. Talvez ninguém estava com você quando você estava plantando. Mas o Senhor estava vendo. Amém. Então, homem nenhum poderá zombar do Senhor. Muitas vezes nós estamos vivendo uma fase da nossa vida e não entendemos o porquê dessa fase. Esquecemos de olhar para trás e ver qual foi a semente que nós plantamos. As sementes que levam anos para frutificar. Mas nós vamos carregar a semente disso. O fruto das sementes. E a Bíblia diz assim, tudo aquilo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Então agora que nós estamos começando janeiro, vamos prestar bem atenção no que nós estaremos semeando. Quando falando em semear, eu começo a lembrar, quando eu era criança, eu gostava muito de ir para a roça com o nosso vizinho. E eu não, por ser criança, eu não sabia definir ou dizer que tempo é que tinha que ir para a roça, mas eu ficava ansiosa para o tempo de plantar. Então, quando chegava o tempo de plantar, que eu não sei que tempo que era, a minha amiga, ela dizia, olha, nós estamos indo para a roça para plantar, você quer vir? E eu falava, eu quero. E eu lembro que eu falava com meus pais, eles eram muito corajosos, então eles falavam, pode ir. Então eu ia com minha irmã e nós íamos para um local assim, bem mais distante da nossa casa. E as primeiras coisas que eles faziam era limpar o terreno. Começavam a capinar, a gente tirava um matinho aqui, que era criança, para nós era tudo aventura. Enquanto os maiores capinavam com a enxada, limpavam, deixava tudo limpinho, depois eles começavam a fazer aqueles buracos, sabe, assim, em ordem ali naquele chão. E aí na hora de plantar eles chamavam as crianças e davam as sementes na nossa mão e a gente tinha que colocar as sementinhas dentro daqueles buracos e depois tínhamos que fechar. E era aquela alegria. E plantávamos e íamos embora. Eu lembro que depois disso vinha a chuva, passava o tempo, e eu não sei exatamente, tempos depois, a nossa amiga outra vez chegava, vamos lá, que é tempo de colher, é tempo de ver os frutos. Eu ficava ansiosa para ver como é que estaria. Então, quando nós chegávamos lá, nós víamos arroz, nós víamos milho, aí eles tiravam mandioca do chão, sabe? Muita mandioca. E eu ia lá para ajudar, porque uau, eu estou vendo aquilo que eu plantei, agora eu estou vendo um fruto. Era muito interessante para mim. E depois nós pegávamos aquele fruto, aquela mandioca, e tinha aquele dia que era só para descascar, e nós descascávamos aquelas mandiocas, jogávamos ela dentro daquele barril lá de água, e aí dias depois a gente voltava, porque eles tinham que tirar toda aquela água para fazer a goma, que é a tapioca, né? E naquele dia era mais gostoso ainda, porque
e agora a gente ia ver como que era feito, e no outro dia a gente vinha para fazer os beijus, as tapiocas, e lá mesmo na roça a gente comia, e tomava café, e aí depois eles faziam farinha, né? A farinha maranhense, aquela farinha de caroço, muito cheirosa, bem torradinha, sabe? E eu via todo aquele processo e a gente fazia isso todo ano. Todo ano meu pai deixava a gente ir com o nosso vizinho para ver a semeadura e a colheita. Meu pai, ele plantava e ele colhia. Meu pai era pastor, mas ele também tinha a roça dele, ele ia lá sempre, ele aradava, ele cuidava, ele plantava, e durante o ano a nossa família comia milho, comia frutos lá do que ele plantava. Eu lembro correndo no meio ali daquele milharal para brincar, para se esconder, e acabava cortando os braços no meio daquele matagal ali. Mas ele plantava e nós comíamos do fruto. E era gostoso, e era muito gostoso na época do fruto, porque uma das coisas que eu lembro, eles faziam arroz torrado, né? Hoje a gente é até difícil ver, mas eu cresci comendo arroz torrado, porque havia uma colheita daquilo que havia sido plantado. Então, quando o Senhor, ele criou o homem, ele disse, está aí a terra, agora cuida dela, arada ela, planta nela, e veja o fruto dela, e sobreviva dela. Então, por isso que quando eu digo que estamos entrando no ano, então essa é a nossa função. O ano está entrando, eu vou plantar, eu vou fazer tudo de novo. E aquilo que eu plantei que não foi bom, eu não vou plantar esse ano. Aquele fruto que eu colhi que não estava bom, eu não quero mais essa semeadura. E eu quero falar sobre 3 passos para uma semeadura de sucesso. O que eu posso fazer para que quando eu plantar, eu seja feliz com o que eu plantei. Quando eu ver o fruto, eu vou dar glória a Deus e eu não vou murmurar. Eu vou sorrir e eu não vou chorar. Eu vou ter ânimo, vontade de ir colher. E não vou querer fugir daquilo que eu plantei. Então, o primeiro passo que eu posso dizer para você e para mim é onde semear. Porque não é em todo lugar que eu posso semear. Quando nós íamos para a roça, nós não íamos para o quintal que estava do lado da nossa casa. Não, nós íamos para um local separado, onde tinha um rio perto, onde tinha água. Então, existia um lugar especial. Você não vai numa cidade e vê no meio da cidade uma plantação lá de todos os alimentos daquele povo. Existe um local certo para semear. E o que seria o local? O local são locais mesmo, como igrejas, instituições, pessoas. Esse é o local onde eu vou semear. Você não vai sair daqui com sementes de milho. Não, você vai sair com sementes que está dentro de você. Porque hoje nós vamos ver qual é a semente que eu tenho. Que semente é essa que eu tenho plantado? E onde que eu tenho plantado? É por isso que quando você vê na palavra, e todo domingo, praticamente, nós falamos sobre o local da plantação, o local da semeadura. Geralmente falamos na hora do dízimo sobre a oferta, onde que eu vou semear? Né? Vou na casa do pai, quando Malaquias diz, vai na casa do tesouro, vai na casa do tesouro, vai na casa do tesouro. Nós entendemos, nós já sabemos que o ofertar é uma semeadura. E quando eu venho na casa do pai, eu trago a semente e eu jogo a semente em terra fértil. Porque eu vou te dizer, quando você semeia na casa do tesouro, não tem como esse fruto ser ruim. Porque você está semeando numa terra que o próprio Deus preparou, o próprio Deus fundou. Foi Ele quem criou essa terra frutífera para que eu pudesse semear nela. Então a palavra diz, vá até a casa do tesouro e semeia ali. E semeia ali, entrega ali. O entregar é o semear. Eu não estou falando para gente que é novo na fé, eu estou falando para gente que conhece. Eu só estou lembrando como é, o que eu posso fazer para que a minha semeadura seja de sucesso. Todos nós aqui somos ofertantes. Todos nós aqui entendemos da palavra. Se alguém não entende, hoje é o dia de entender. A casa do tesouro é um local fértil. Se você não sabe onde mais semear, semeia na casa do tesouro. Procura uma casa do tesouro e semeia.
Semeia, porque você vai precisar de frutos nesse ano para sobreviver. Você não vai poder ficar no jejum intermitente o ano inteiro. Você precisa do fruto para que você possa sobreviver. E é por isso que quando eu quero até abrir aqui em Malaquias, nós já lemos milhões de vezes, se você quiser abrir também, você pode abrir, porque existe uma coisa muito interessante, toda vez que nós lemos Malaquias 3, 10 em diante, nós somos surpreendidos, mas muitas vezes nós somos cegos diante daquilo que Deus está mostrando para nós. Quando Ele está falando sobre semear, Ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Para que haja mantimento na minha casa. E provai nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar uma bênção tal sem medida. É interessante que o Senhor, Ele diz assim, olha, quando você semear, eu vou liberar sobre ti uma bênção tal sem medida. Eu entendo que quando o Senhor fala uma bênção tal sem medida, Ele está dizendo assim, olha, eu vou te abençoar naquilo que você precisa. Eu não vou te abençoar só quando você precisa pagar seu aluguel. Não, eu vou te abençoar também quando você estiver doente e não tiver o remédio para você. Eu também sou ali para te dar uma bênção tal. Eu também vou te dar uma bênção tal quando você precisar fazer uma viagem e você não tiver toda a provisão. Eu vou te dar uma bênção tal. Muitos não crerão, mas eu te levarei, eu te darei. São bênçãos tal, sem medida. E ele diz assim, olha, quando você lança a tua semente na casa do tesouro, eu determino que você seja abençoado. É tão interessante que ele não está dizendo assim, olha só, olha, você entrega na casa do tesouro e make sure que você põe o teu nome no envelope. Nem precisa você pôr o nome no envelope. Porque a terra é dele. Ele sabe quem é que está semeando nela. Aí ele diz assim, olha, eu determino uma bênção sobre você. E quando ele continua, ele fala assim, ó, por vossa causa, porque você semeou na casa do tesouro, por causa que você achou a terra boa para semear, ele diz, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Você entendeu que ele está dizendo que na casa do Pai, quando eu semeio na casa do tesouro, a minha semente, ela vai cair em terra boa e a terra não será estéril. Vai ter que dar fruto de um jeito ou de outro. Sabe aquele negócio que nós ficamos durante a nossa vida toda procurando, eu quero acertar, não na loto, eu quero acertar em algo que dá sucesso. Num trabalho que eu durmo e acordo tranquilo. Num trabalho que eu durmo e acordo e eu sei minhas contas vão ser pagas. A gente passa o tempo todo procurando. E muitas vezes a gente, quando saímos de um trabalho, já procuramos outro. Ele está dizendo, olha, você só precisa semear. Semeia na casa do Pai. E a tua vide, ela não será estéril. Onde a tua semente cair, vai dar fruto. Mas eu preciso entender e acreditar que o que eu estou fazendo, eu estou semeando. Amém? Ele diz assim, ó. Aí ele fala aqui, ó. Então, quando você vem e joga a tua semente, eu vou deliberar para você a bênção. Vai vir bênção, está sem medida. E aquele que devora o fruto não vai poder devorar o teu fruto. Como o Del falou uma vez aqui, é um seguro que eu estou comprando. É um seguro, não é nem comprando, porque o que eu entrego não dá para pagar. É um seguro que eu estou ganhando de graça só porque eu estou semeando no local certo. Então, onde que eu devo semear? Então, eu te dou a ideia, tá? Na casa do tesouro. Se você estiver pensando, eu tenho dinheiro aqui, eu quero abençoar, não sei o que eu faço, a casa do tesouro. Eu quero servir, não sei como servir, na casa do tesouro. Eu quero limpar, não sei onde limpar, a casa do tesouro. Irmão, tudo que aqui se faz não fica oculto aos olhos do Senhor. Talvez você possa vir sozinho nesse local, limpar aqueles banheiros sem ninguém ver, mas o dono da terra está vendo a tua semente sendo jogada.
Onde mais? Que lugar eu posso semear? Em pessoas. Pessoas são lugares. A Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Propriedade. Fala para mim quando alguém fala assim, ó. Você tem uma propriedade? O que é que alguém está falando? Você tem uma terra que é tua. Então, se eu sou propriedade do Senhor e você é propriedade do Senhor, nós somos terra boa. Então, pessoas é um local para se plantar, para se semear. É por isso que quando nós falamos, olha, semeia na vida do missionário. Porque quando você semeia na vida do missionário, você está semeando na vida de alguém que está levando a palavra. Alguém que está abençoando outros com a palavra, com a vida. É o que nós estamos fazendo. Agora tem uma passagem, quando nós continuamos aqui na passagem que estávamos, ele fala, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então nós estamos vendo aonde que eu posso semear. E aqui na passagem fala assim, ó, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Ele está falando de 2 tipos de terrenos que se semeia. Ele está falando do terreno da carne e do terreno espiritual. Então ele traz para você, olha, se você semear pela carne, para a carne, ele está falando aqui, ó, o que é que você vai colher? Colherá corrupção. Então nós pensamos, mas que semente é jogada na carne? Por que o fruto é corrupção? Aí quando você vai aqui mesmo em Gálatas, ainda a tua Bíblia está aberta no capítulo 5, aí mesmo no versículo 19, ele não fala da semente, mas ele fala das obras, e as obras são os frutos. E ele começa a falar para nós, vou te mostrar o que é o fruto dessa semente da carne. E ele começa a falar aqui assim, ó, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Então, se a prostituição é o fruto, o que me levou a prostituir é a semente. Foi aquele olhar que foi errado, foi olhar para a pessoa errada, foi cultivar no meu coração um sentimento proibido, foi dar vazão para que a minha mente pudesse alimentar aquele sentimento que não coincide com o propósito do Senhor. Foi me deixar levar por um sentimento ao ponto de chegar no pecado que trouxe o fruto da prostituição. E ele ainda fala assim, olha, esse é o fruto, a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade. A inimizade é uma das sementes mais jogadas e nós vemos fruto. Porque quantas inimizades nós não vemos? Quantas pessoas, um com raiva do outro, um mal com o outro, um não gosta do outro, e não quer estar perto do outro, e não é agradável estar com o outro. São as sementes, ou seja, são os frutos que nasceram das sementes que foi lançada na carne, no lugar errado. Aí ele continua falando aqui, ele diz, dissensão, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, de que tais coisas praticam. É difícil viver o espiritual, mas eu vou te falar, é facinho jogar sementes da carne. Porque os frutos, eles são muito claros. Está na terra, nós vemos em todos os lugares a lascívia, a inveja, a inimizade. E o Senhor está dizendo, olha, começa o teu ano vigiando, começa diferente, que terra que você vai semear. Não queremos semear na carne. Porque Deus mesmo tendo nos feito 100% homens, Ele nos criou pessoas, Ele nos criou espirituais. Temos o Espírito, temos o seu sopro dentro de nós. É por isso que Ele diz assim, olha, não viva, não joga a semente na carne, para que você não tenha fruto da carne, mas no Espírito. Porque Ele diz assim aqui, quando você leu, Ele falou, e aqueles
que semeou no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aquele que semeia para o Espírito. Aí mesmo em Gálatas você vai ver os frutos do Espírito, que é o quê? É o amor, é a alegria, é a paz, é a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O do Espírito. Então, qual é a semente do Espírito se ele já está dando os frutos? É eu amar. É eu amar. Irmão, tem pessoas que é muito difícil para se amar. Tem pessoas que nós temos que decidir amá-las. Nós temos que decidir fechar os olhos e dizer, eu preciso amar, eu preciso amar. Eu preciso amar essa pessoa, porque a palavra diz que eu preciso amar. E quando eu amo, essa é a semente que eu estou jogando. A forma que eu trato a pessoa, a forma que eu olho para ela, a forma que eu sirvo essa pessoa são sementes. No espiritual eu sirvo. No espiritual eu suporto. No espiritual eu ajudo. No espiritual eu tento compreender. No espiritual eu tento andar junto, mesmo que seja difícil. No espiritual eu quero fazer aquilo que a palavra diz que eu tenho que fazer, para que os frutos do Espírito venham transparecer. Então nós estamos em janeiro. Eu quero viver todos os meses desse ano jogando semente em pessoas, mas sementes boas nessas pessoas. Porque ele tá falando aqui, olha, você vê o fruto da carne e o fruto do Espírito. O que que você vai lançar sobre as pessoas? Alguém passa na tua vida, o que que ela vai dizer de você quando ela não estiver na sua frente? O que que as pessoas estão falando de ti quando elas estão por trás de ti? Qual é a semente que você tem lançado na vida delas? As pessoas, quando elas passam por você, elas querem voltar a te ver outra vez? Quando as pessoas passam na tua casa, elas querem voltar na tua casa? Quando as pessoas, elas andam com você em qualquer lugar, você acha que elas vão querer estar com você outra vez? Tudo vai depender da semente que você está jogando sobre a vida delas. E o Senhor está dizendo aqui que seja do Espírito e não da carne. O segundo passo, o que semear? Que tipo de semente eu vou semear? Que tipo de semente que vai fazer eu possa olhar para essa semente e ver sucesso nela? E eu comecei a pensar. A oração é uma semente. Nós vimos aqui na passagem de ano, a pastora Maria, ela deu testemunho e sobre cada momento difícil ela trouxe um fruto. E cada fruto era resultado da semente da oração. Era um milagre que vinha provido da oração. Ela via a enfermidade, ela jogava a semente da oração. Aí ela vê a cura. Então a oração, ela é uma semente. E eu vou lhe dizer uma coisa, meu irmão. Semente que não é lançada não tem como dar fruto. Aquela oração que você não fez, você nunca vai ver fruto dela. Aquele abraço que você nunca deu, você nunca vai ver fruto dele. Aquela palavra de ânimo, de vida que você guardou para si, não distribuiu, você nunca vai ver fruto dela. A boa palavra, ela é uma semente. O que está saindo dos meus lábios quando eu estou lançando semente na vida do KMB? Quais são as sementes que estão indo sobre ele? Quando você chega perto de alguém e essa pessoa começa a te compartilhar que ela está num período difícil, qual é a semente, qual é a palavra de ânimo que você está jogando na vida dessa pessoa? Só vai ter fruto se você lançar a semente. A obediência é uma semente. E a obediência nós vemos no nosso dia a dia, de todos os lados, principalmente na vida dos nossos filhos que estão conosco dentro da casa. Quão difícil é, eu percebo hoje, para que os filhos obedeçam à risca. Obediência imediata. Eu começo a lembrar do meu tempo de criança, do meu tempo de infância.
Como era mais fácil obedecer? Como era mais fácil quando o pai e a mãe davam ordem? E hoje nós vemos o fruto na nossa vida. Só que hoje, quando nós olhamos para a maioria das crianças, você vê que elas estão plantando desobediência, elas estão indo contra a autoridade. Só que elas não sabem é que essa semente lançada, ela vai crescer e ela vai dar fruto. Não vai ficar só ali, não. Vai chegar lá na frente. Hoje, talvez você vê pais que não têm o controle, ou seja, todo o respeito dos filhos, mas talvez olhando lá atrás, como que foi que ele foi com os pais dele. Ele plantou obediência lá atrás. Porque hoje está colhendo. Hoje está colhendo. Hoje está colhendo. Quando eu vejo uma atitude, alguns dos meus filhos, que eu não gosto, a primeira coisa que eu faço, eu paro. E eu penso, eu plantei alguma coisa assim no passado. Eu já liguei para minha mãe e falei, mamãe, me lembra, pelo amor de Deus, algum dia eu fiz isso. Algum dia eu me direcionei a senhora ou meu pai, assim. Ela disse não, eu digo, por quê? Porque às vezes eu olho nos meus filhos e eu não estou entendendo de onde está vindo esse fruto. E às vezes eu até falo pro Del, na sua família, meu amor, aconteceu assim? Você algum dia fez alguma coisa assim? E eu olho para trás e eu falo, não, essa semente, de onde está vindo esse fruto? De onde está vindo esse fruto? Porque a Bíblia diz assim, ó, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Então eu olho para trás e falo, peraí. Alguém plantou? Ele estava falando da semente boa, mas a semente ruim também é assim. O pai planta, alguém rega e o filho colhe. Aí nós vamos vendo gerações defeituosas, difíceis, deformadas. E cada dia é mais difícil para lidar. E eu fico pensando, Senhor, aonde nós vamos parar? Eu estava conversando com Bia esses dias e eu falei, filha, você já parou para pensar quando você tiver seus filhos? Você já parou para pensar como eles serão? Olha, nós olhamos hoje, a gente estava falando de gerações, de crianças, sabe? Que se revolta tão cedo contra os pais. Eu falei, hoje eles acham que eles têm toda a autoridade. Quem deu essa autoridade? Irmãos, são árvores crescendo, são frutos crescendo ali. Então, nós temos que saber qual é a semente boa. A obediência é uma boa semente. A obediência é o obedecer pai e mãe, é o submeter à autoridade. É por isso que o Senhor diz que não é para eu condenar os políticos, as autoridades. A Bíblia não diz, vai lá, quer dizer, condena, fala mal deles, fala para todo mundo que eles são ruins. Não, o Senhor falou, cuidado com sua boca, porque dela sai semente. As tuas palavras são semente. Aí o Senhor fala assim, eu vou te ensinar. Quando você não souber o que fazer, já saiba o que fazer. Joga semente de oração. Orai pelas autoridades. Orai pelas autoridades. Por aqueles que estão sobre o poder, orai. O Senhor ensinando a sua noiva, semeia oração, minha noiva. Semeia palavras boas, profetiza. É por isso que a Bíblia diz que as nossas palavras têm poder. Porque é semente. Vai ser lançada. Eu conheço uma mulher que quando ela engravidou, ela numa conversa, ela falou, eu não teria problema se meu filho nascesse e fosse gay. E alguém falou, cuidado com o que você está falando. Ele, não teria mesmo problema. E quando o filho nasce, começa a crescer, afeminado, ela começa a sofrer a forma que as pessoas tratam o seu filho. E agora ela olha e fala, não, você nasceu homem, eu quero que você seja homem. Esqueceu da semente que lançou. Esqueceu da semente. Mas a Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, ele vai ceifar.
ele vai colher. Meu pai, quando ele era criança, ele sofreu muito. Minha avó, eles eram muito pobres e eles tiveram que dar os filhos para padrinhos, madrinhas, criar. Então, meu pai foi criado com a madrinha dele. E ele era muito protetor. Para você que me conhece, eu sou super protetora com meus filhos, eu puxei 100% pro meu pai. E olha que eu tinha muita raiva disso. A proteção era excessiva. Era tão excessiva que meu pai não deixava a gente ficar na porta da igreja se ele não estivesse lá. Mas por quê? Porque ele sofreu muito. A madrinha maltratava demais. E ele decidiu no coração dele, eu vou fazer diferente. Eu acho que na mente dele, inconsciente, ele pensou, eu vou plantar sementes diferentes desse fruto que eu estou comendo. Esse fruto de maltratos eu não quero. Esse fruto de fazer uma criança se sentir desprezível eu não quero. E meu pai começou a dar amor. Amor, era muito amoroso. Meu pai era muito amoroso, protetor. E a gente tinha raiva, principalmente as mulheres. Ao ponto de que um dia a gente estava no rio lavando roupa e um dos meninos criaram uma brincadeirinha muito de mau gosto com a gente lá no rio. Então nós chegamos assustados em casa e eu falei, papai, falei o nome das pessoas, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, estava fazendo isso lá no rio quando a gente estava lavando roupa. E o caminho do rio era do lado da nossa casa, existia uma cerca e existia um portãozinho para passar. E meu pai ficou naquela porta esperando aquele portão. E eu lembro que ele dizia assim, eu sou crente, mas meu facão não é. E ele esperou aqueles rapazes e conversou com aqueles rapazes por toda a proteção. A proteção que ele nos dava era a semente que ele lançava, porque ele não queria a semente que tinha sido jogada na vida dele lá atrás. Aquele desprezo, aquele sofrimento que ele tinha. Então hoje eu com os meus filhos, o que é que eu estou, qual é a semente que eu estou lançando sobre eles? O que é que eles estão ouvindo de mim? Uma leitura da palavra é uma semente. Tudo aquilo que eu leio aqui vai germinar dentro de mim. Vai germinar dentro de mim, vai me sustentar nessa vida. Irmãos, eu não brigo, não é porque eu não sou boazinha, porque eu sou boazinha, não, irmão. É porque tem Espírito de Deus dentro de mim. Na virada do ano eu estava furiosa. Eu estava revoltada. Aqui na igreja. Quando eu não encontrei as coisas que eu deixei, eu estava revoltada. Você que escutou o meu áudio. A minha vontade era de dizer assim, por que você não se manifesta? Cadê você? Por que você entrou? Por que você fez isso? Eu estava aqui nessa igreja e eu falava, meu Deus, me controla, meu Deus, porque o que eu falar vai determinar a semente que vai sair. Eu orei, me acalmei e fui colocando o vídeo bem tranquila ali. E saí dessa igreja orando, falando, porque eu sabia o que eu falasse. Ia trazer uma discórdia, ou ia trazer raiva, ou ia trazer desconfiança, e não é essa semente que eu quero lançar. Não é essa semente. E quando eu estava ali para comprar as coisas, eu encontrei. Eu falo, obrigada, Senhor, eu voltei toda feliz para cá. Obrigada, Senhor, porque a vontade era fazer tudo diferente. Mas quando eu entendo que as minhas palavras têm poder, eu tenho que ter cuidado com a semente que eu vou lançar. Dinheiro é semente. E é uma das sementes mais difíceis de ser lançada. Mas você nasceu e vai morrer ouvindo oferta. Abençoa. 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 E quando eu entendo que eu estou lançando na terra boa, eu abençoo com muito prazer. Atitudes. Qual a sua atitude na hora difícil? Qual a sua atitude quando alguém fala mal de você? A forma que você vai reagir vai ser uma semente. Não pense que vai ficar no nada. Aí eu vou brigar e vai ficar só nisso. Não vai ficar só nisso não, querido. Vai cair na terra a semente. E ela vai crescer. Ela vai crescer.
quando nós olhamos a semente da obediência, nós lembramos de Jesus, o nosso grande exemplo. Obediente do início ao fim. Do início ao fim, obediente. Você já parou para pensar se fosse você e Deus dissesse, olha só, pastor Hélio, digamos que Hélio agora, o Senhor chama e fala, Hélio, você vai morrer por um povo que me rejeita, um povo pecador, um povo mau, mas você vai lá no meio deles e você vai ensinar o que é bom. Você acha que você aguentaria? Não, pastor, ele não aguentaria. Nem eu, nem você. Nós não aguentaríamos, irmão, quando nós vemos uma injustiça, quando nós vemos uma pessoa má, nós queremos destruir, estraçalhar essa pessoa. Nós queremos eliminar ela da nossa vida, do nosso caminho, porque nós somos maus. Fomos formados no pecado, já maus. Mas o Senhor disse, olha, você pode ser bom se você souber usar o que vai sair da sua boca, que é a sua semente, as suas atitudes, que é a sua semente, porque você é quem vai comer do fruto. Aí Jesus está lá obedecendo até o fim, porque Jesus conhece os princípios. Ele conhecia o princípio da sabedoria, o princípio da semeadura, o princípio do obedecer, ele conhecia tudo. Até na hora da morte, lá já chicoteado, acabado. Eu não sei, eles põem picture aí de como Jesus estava estraçalhado, e eu olho, eu falo, não, eu acho que era um pouquinho mais. Porque do tanto de chibatadas, não pode ter sido só isso. Não pode ter arrancado seus pedaços de couro, não pode ter arrancado seus pedaços de costela. Pelo que eles estão dizendo aí, foi muito mais, foi muito mais, foi muito mais. Quando o Mel Gibson resolve fazer o filme, ele tenta fazer o mais realístico possível. E nós fomos naquele cinema lá no Brasil para assistir, e as pessoas fechavam os olhos, não conseguiam ver. Lembra? Era por obediência que ele estava ali. Era por obediência, foi por obediência que ele sofreu cada chibatada, cada rejeitada, cada perseguição. Foi por obediência. Foi por obediência tão grande que chegou um ponto que ele disse, olha, pai, não tem jeito não. Antes de entrar todo esse sofrimento, porque ele olhava para o futuro, ele via chibatadas. Ele olhava para o futuro, ele via a coroa de espinho. Ele olhava para o futuro, ele via a cruz. Ele olhava para o futuro, ele via os cravos. E aí ele começava a sentir a dor mesmo antes. E ele dizia, mas não vai ter jeito não, Senhor. Ô pai, você pode passar de mim esse cálice? Pode, eu estou fazendo tudo por esse povo aí que é povo mau. Mas porque ele entendia a obediência no meio ali da dor. Ele nem tinha sido chibatado ainda, irmão, ele já estava na dor. Ele estava chorando, que diz a palavra que gotas de sangue saiu suor do seu corpo. De tanta agonia, de saber a dor que o esperava. Mas ele mesmo, em obediência, ele disse, sabe o que, pai? Já que não pode passar esse caso, não tem outro jeito. Então seja feita a tua vontade. A obediência, ela é uma semente que ela dá frutos. Olha você aqui, irmão. Porque ele foi obediente até o fim. Olha onde estou eu, olha onde está você. Porque ele foi obediente, olha a tua geração, quantos ele já salvou. Então, quando eu entendo que obedecer é uma semente, eu vou ser fiel quando eu precisar obedecer. Eu vou deixar tudo dentro de mim escorroer, mas eu vou obedecer. Então, o local que você vai semear é importante. E o que semear é importante. Preste bem atenção, a palavra diz aqui assim, olha, é muito interessante que a palavra diz assim, ó. E não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Agora é o terceiro ponto. Quando semear? Ele está dizendo, não nos cansemos de fazer o bem. É quando precisar. Quando é que eu vou semear? É quando precisar. Quando você vai lá para Eclesiastes, que é um versículo que eu amo, o versículo Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11, eu quero até ler. Você pode abrir aí na sua palavra. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11.
Ele vai falar sobre quando semear. Ele diz assim: vi ainda, debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e da oportunidade. Qual é o tempo? É na hora que a oportunidade chega. É nessa hora que eu vou semear. É na hora que alguém precisar, eu vou servir. Ou eu vou servir, ou eu vou desprezar. Ou eu vou usar a semente do Espírito, ou eu vou usar a semente da carne. Quando é que eu tenho que semear? É quando Deus trouxer até você a oportunidade. Ele está falando aqui, olha, não é do ligeiro, do valente a corrida, não. Não é porque ele corre muito que ele vai ser sempre o campeão. É de quem aproveitar a oportunidade. Por isso que ele diz assim, olha, quando a gente está lendo aqui, na passagem ele fala, e não canseis de fazer o bem. Porque ele sabe que fazer o bem cansa. Ser bonzinho cansa. Chega uma hora que já não dá mais. Então ele está dizendo, olha, a oportunidade vai estar aí para você ser bonzinho outra vez. Para você fazer a bondade. Para você ajudar de novo. Ele fala, não cansa de fazer o bem, KM. Não cansa de fazer o bem, Késia. Vai vir a oportunidade e faz de novo. A pessoa não está olhando, mas Deus está vendo. Você está plantando. Você está plantando. Você está semeando quando você faz o bem. E você faz uma vez, a pessoa não te agradece. Você faz para outra pessoa, a pessoa te despreza. Você continua fazendo o bem. A oportunidade apareceu. Faça o bem. Semeia, semeia, semeia. É isso que ele está dizendo. Não te cansa de fazer o bem. Eu estou terminando. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfalecermos. Se não desfalecermos. Não nos cansemos de fazer o bem. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Duas palavras fortíssimas que ele usa. Não cansar e não desfalecer. Não cansa e nem desanima. Não cansa e nem desanima. Faz o bem de novo. Não está prestando atenção em você, não. Continua fazendo o bem. Não está se importando que você está fazendo o bem? Faça o bem de novo. Não importa. Ele disse, faça o bem. Jesus, se ele fosse escolher só os bonzinhos para ele curar, para ele alimentar, ele não estaria fazendo bem. Ele ia andando e quando vinha, ele estava ali. Ó, Jesus fazia tanto bem que a Bíblia diz que teve cidade que ele não pôde nem entrar. Porque as pessoas eram tão más, tão idólatras, que elas não deixariam acontecer cura, milagres ali naquele lugar. Por quê? Porque o Senhor, o instinto do Senhor é fazer o bem. Então, onde semear? Na casa do tesouro, na vida de pessoas. O que semear? Sementes do bem. Olha, obediência, amor, mansidão, servir, companheirismo, amizade. Quando? Quando o Senhor trouxer a oportunidade para você. E olha, é interessante que Deus, ele cria a oportunidade para que nós possamos lançar a nossa semente. Ele é tão bonzinho para nós que ele cria a oportunidade. Você pode até começar mal, mas você pode terminar bem. Não pense você que só porque eu estou fazendo o bem, não vai dar em nada. Ele diz, continua e não desiste, não desfalece. Sabe por quê? Porque ele está vendo. É por isso que a Bíblia diz assim, ó, tudo quanto você for fazer, faça como para o Senhor e não como para o Dário. Não é para o homem. Não faça como para o homem. Não venha para a igreja pensando que você está vindo para agradar pastor Felipe, pastor Carlos.
brincando com o Del esses dias, a gente falando sobre isso. Como é difícil fazer como para o Senhor. Como é difícil tudo que nós vamos fazer como para o Senhor. Limpar um piano e ele pensar é para o Senhor. E quando é para o Senhor, eu fico tentando procurar os detalhes. Tudo que vai fazer para o Senhor é melhor. Eu vou cozinhar para o meu irmão, não, eu vou cozinhar para o Senhor, que vai vir hoje aqui em casa. O que eu faria para o Senhor? É por isso que ele está dizendo aqui, olha, não te canse, não desfaleça, continue fazendo bem. Encerrando, ele diz, por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Né? Porque tem gente que pode perguntar, mas por que tem que ser só os da fé? Oh, não sei, ele quem mandou ali, ó. Principalmente aos da fé. Principalmente aos que acreditam, aos da fé, aos que acreditam, aos que seguem. Na época da pandemia foi onde nós mais vimos o povo de Deus ajudando o povo de Deus. O povo de Deus ajudando os ímpios que não conheceu o Senhor. Mas isso é no nosso dia a dia. É todo o tempo, é todo o tempo. Quantas vezes eu já fui abençoada pela pastora Maria? Quantas vezes a pastora Maria chegou aqui e trouxe cestas básicas e me abençoou? Ela nunca chegou para mim para perguntar se eu estava precisando, não. Ela nunca chegou para perguntar se hoje está faltando isso na sua casa. Não, ela sente no coração, porque ela é acostumada a fazer o bem e ela trouxe e abençoou. Sem saber que aquele que vê é o que fala no coração. Aquele que vê é que põe no teu coração para você fazer o bem. A Bíblia diz que ele põe no teu coração o desejo. E o efetuar a ele também, que faz realizar. As tuas sementes, elas têm poder, irmão. Seja de obediência, seja de palavra, seja de oração. Hoje eu quero motivar. Eu quero nos motivar a usar duas grandes sementes, que é a semente da oração. É orar pelo meu irmão. Ele não precisa saber. Eu orar pelo Caembe, eu estou semeando. Eu estou orando pelo Caembe, alguém está orando por mim. Eu estou orando pelo Thomas, alguém está orando por mim, porque eu estou semeando e eu vou colher. E sabe o que é interessante? Eu semeio segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Quando eu começar a colher, alguém ali já está semeando na minha vida. Então você vai semeando e colhendo, semeando e colhendo, semeando e colhendo. Vamos levar isso conosco esse ano. Pegar a semente da oração e orar uns pelos outros. Mas orar de verdade, irmão. Irmão, olha ao teu derredor. Diga para mim, foi fácil 2024? Só se foi para você. Porque para mim não foi de jeito nenhum. Eu não sei quantas vezes você orou por mim. Mas eu tenho certeza que alguém estava orando. Eu tenho certeza que alguém orava por mim. Porque eu conseguia sentir. Quando eu via as coisas melhorando, eu digo, alguém está orando. Alguém está orando por mim. Alguém está orando por mim. É por isso que quando eu preciso de oração, eu ligo lá em Matarroma e falo, mamãe, precisamos orar. Precisamos orar. E já digo para ela, vamos orar. Duas grandes companheiras de oração, que uma já se foi e outra ainda está aqui, que era minha mãe e minha sogra. Sabe por quê? Porque a oração é uma semente forte e poderosa. Então ele diz aqui, por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos. Então vamos orar uns pelos outros. Vamos orar. Quantas vezes você parou para orar pelo pastor dessa igreja? Não me responda. Mas quantas vezes você parou na sua casa e pensou, ele está sozinho, ele está viúvo, será que ele tem comida? Será que alguém está limpando a casa? Quantas vezes você chegou aqui, olhou para ele e pensou, ele tem que lavar a própria roupa, ele tem que passar a própria roupa, ele tem que trabalhar. Quantas vezes você orou? Quantas vezes você... Eu tenho orado pelo nosso pastor desde que a pastora se foi. Senhor, prepara alguém. Senhor, a Bíblia diz que não é bom que eu esteja só. Senhor! Eu nunca orei para minha mãe casar, porque ela disse, eu não quero casar de novo. Mas para quem quer casar de novo, vamos orar. Vamos orar. Irmão está precisando de trabalho, vamos orar pelo Caembe. Você já parou para pensar assim, vamos compartilhar mais esse ano, irmão, para que a gente lance a semente?
Vamos perguntar quais as necessidades do irmão para a gente lançar semente de oração mais firme sobre a vida dele. E a segunda semente, vamos encorajar uns aos outros, sem desanimar. A Carla não sabe o tanto que eu admiro ela. Eu sei que ela já passou um momento aqui que era já para ter ido embora. E quando eu olho para ela, eu falei, meu Deus, ela venceu. Olha ela ali. Olha ela aí. Muitos se foram e não voltaram. Olha ela aí. Olha ela aí. Palavra de encorajamento, irmão. Não desiste não, irmão. Continua, irmão. Continua o que você está fazendo. Olha, irmão, tá difícil, mas não para não. A Bíblia diz, não para. Continua. Ele está falando aqui, não para. Continua. Sem desanimar. Eu vou encerrar com o versículo que tem aqui. Eu não estou pedindo para você abençoar a minha vida. Eu estou dizendo o que a palavra está dizendo aqui. A palavra diz assim, o primeiro versículo que não foi lido, que é o versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. É por isso que quando eu olho para o pastor, a Bíblia diz que se nós recebemos a instrução dele, então possamos fazer ele participante de todas as coisas boas. A Bíblia está dizendo aquele que te alimenta com a palavra, aquele que te instrui. Talvez você tenha alguém que te instrui, alguém que te discipula, sabe? Semeia na vida dessa pessoa. Semeia. Você não precisa semear só com dinheiro, não. Semeia com um abraço quando você vê, dá aquele sorriso. Você está alegre, sorria, abraça, compartilha, pergunta como está. O Senhor estava me lembrando esses dias. Fala pra mim, você vai lembrar quantas vezes você viu o pastor Carlos falando aqui. Ele falou até na virada do ano. Eu fico feliz quando alguém me liga. Eu fico triste quando eu não falo com vocês, porque vocês são minha família. Ele falou aqui nesse púlpito e ele está dizendo aqui, olha, compartilha com aquele que te instrui na palavra. Você quer ver a tua semeadura ter sucesso? Semeia na vida de quem te instrui na palavra. Compartilha. A Bíblia diz assim, ó, tudo de bom. Compartilha. Quer ter sucesso na tua semeadura? Saiba onde semear. Seja sábio na semente que você vai usar. E usa toda vez que o Senhor te der a oportunidade. Eu quero convidar você a ficar em pé. Porque o semear no Espírito é colher santidade. Nós podemos ter um lugar para semear. Nós podemos ter a semente. Mas eu vou escolher que semente eu vou usar e em que terra eu vou semear. O Senhor hoje só quer nos lembrar, vá 2024, semeando com sabedoria. Semeando com sabedoria. E eu acho que o que mais a gente precisa semear aqui nesse lugar é orar uns pelos outros, é animar um ao outro, sabe? É caminhar junto, irmão. Olha, você vê Deus levantando um a um. O Senhor trazendo um a um. O Senhor nos deixando passar pelo vale. Sabe, mas o que nos tem sustentado até aqui é porque nós encorajamos um ao outro. Dizendo, irmão, tá difícil mesmo, irmão. Tá difícil mesmo. Tá difícil pro nosso pastor, tá mesmo, irmão. Mas vamos orar por ele. Vamos andar juntos, vamos ajudar. Vamos andar juntos, vamos ajudar. O Senhor tá dizendo para nós, observa o que você vai semear. Durante o ano de 2024, eu semeei na vida dos jovens. Toda vez que eu ia ali, eu falava, eu preciso animar esses jovens. Eu preciso que eles entendam que eles são coluna forte para o Senhor usar. Eu preciso que eles entendam que eles podem fazer a diferença. Eu preciso que eles entendam que não importa se eles são 2 ou 3 ou 4, o Senhor está no meio e pode fazer a diferença. Nesse ano eu quero pedir para vocês, junto comigo, orar por eles. Porque nesse ano são eles mesmos que vão crescer juntos ali. Porque o Senhor tem capacitado eles ali. Hoje, Kelly está ali ensinando. Irmãos, eu fico impressionado quando eu vejo ela ensinando. Eu fico maravilhada, impactada. Quando você sai daqui, que você for ir para o tempo de confraternização, olha para aquele quadro. Veja o que Deus tem compartilhado. São sementes que a gente começa a ver fruto. Quando eu começo a ver os frutos ali, eu digo, Senhor, eu vi que tinha jeito.
não tinha jeito mesmo. Quando eu olho a Mina, quando ela está ensinando, eu falo, meu Deus! Foram sementes que nós jogamos, e daí, Senhor? Eu falei para eles, cada um deles é capaz. Quando você vê ele se expressando, quando você vê o Diego se expressando na palavra, quando você vê a Cristina abrindo o coração, quando você vê a Isabela, sabe, com aquela inocência e aquele amor diante de Deus, são sementes lançadas ali, oração, palavras. Baixe sua cabeça. Eu quero convidar você esse ano. Vamos semear um na vida do outro. Nós somos uma família, nós somos a casa do Senhor. Vamos semear um na vida do outro. Vamos semear um na vida do outro orando. Pega uma lista e começa a colocar o nosso nome na tua lista. E eu vou pôr o seu nome na minha lista. E nós vamos semear oração. E nós vamos ver frutos. Vamos semear a palavra de ânimo. Palavra de ânimo. Senhor, eu quero apresentar a tua noiva, a tua igreja. Tudo aquilo que saiu de mim, Senhor, que não veio de ti, eu quero pedir que seja esquecido. Caia na terra e morra. Mas aquilo que veio do Senhor, frutifique, Pai. Frutifique, Deus. Nós vamos estar em casa, Senhor, orando, sentindo a dor do nosso irmão. E vamos estar semeando na vida dele. Ânimo, ânimo, ânimo. Prossegue, prossegue, não para. Em nome de Jesus, Senhor. Que quando eu ofertar, eu entenda que é semente. Que quando eu abençoar, eu entenda que é semente. Que quando eu servir na igreja, eu entenda que é semente. Que quando eu cantar, eu entenda que eu estou servindo, é semente. Que quando eu tocar, eu entenda que eu estou servindo, é semente. Que eu possa dar valor às sementes que o Senhor tem colocado na nossa vida, na minha vida, e eu aproveite bem as oportunidades. Eu quero declarar a bênção do Senhor na vida do teu povo. E que possamos abraçar, Pai, cada uma das nossas oportunidades. E nesse ano, Pai, nós vamos colher os frutos, como foi dito na virada, do que semeamos ontem. E vamos semear novas sementes para uma nova colheita, Pai, nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor dos Senhores. Ele é o nosso Rei. E não há outro como Ele. Aleluia. Pastor Hélio, com a palavra. Aleluia.